Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos encerrando o nosso último encontro da série Minha História, Meus Resultados. E hoje nós estaremos falando sobre a vida intelectual. Uma das coisas que Deus fez quando nos criou, concedeu a nós, foi a capacidade de aprender. Nós temos, a última vez que o Flá contou, tinha mais de 100 bilhões de neurônios, não foi isso que tu falou para mim? Foi, né? Células aprendizes, né? Você observa uma criancinha, quando ela nasce, que ela começa a abrir os olhos, ela observa cores, ela observa sons, ela observa movimentos, e aquilo ali ela está aprendendo. Então, é um dom de Deus, a capacidade de nós aprendermos. Nós temos um slide aí, e eu quero ler um versículo que está lá em Provérbios 24, versículo 5, que diz assim, prestem atenção, gente boa. O sábio é mais poderoso que o forte. É verdade, né? Você pega um homem, às vezes, bombadão, né? Mas a cabeça de quê? De feijão. Tem até uma música, né? O Flá estava animado aqui, desanimado. Né? E a segunda parte do versículo diz assim, olha, quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Vamos falar juntos esse provérbio? O sábio é mais poderoso. Agora você vai fazer o seguinte, vai ficar animado. Você vai, normalmente tem 2 pessoas na mesa ou mais. Eu queria que todo mundo ficasse numa mesa, ninguém fique só. Acha alguém aí, meu queridão Edson Paiva, Domingo, todo mundo na mesa aí, todo mundo, ninguém fique só, tá? Completa a mesa no mínimo com 2 ou 3, tá bom? Aí você vai fazer assim, olha, você vai fazer assim, ó. O sábio, aí você aponta para você, ok? Presta atenção, você vai usar o versículo, aí você vai fazer assim, ó. O sábio é mais poderoso que o forte, aí o forte é o outro, tá certo? Bora ver no que vai dar isso. Valendo? Tá valendo, de 2 em 2, valeu? Vamos lá, coloca o texto aí, gente boa. Vai. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Provérbios 24, 5. Agora, para valer, para a gente memorizar. Tá bom? É mais poderoso do que o forte. E quem tem conhecimento sabe-se sempre mais. Então veja que Deus nos ensina que o conhecimento, cadê o PowerPoint, gente boa? Que o conhecimento é um poder. E que o nosso cérebro pode ser treinado. Nosso cérebro, a neuroplasticidade, né, a ciência moderna, mostra que nós podemos, inclusive, ser curados através da nossa mente. Isso não é uma invenção humana, é uma descoberta humana, porque Deus nos criou assim. Então agora eu quero fazer uma dinâmica de aquecimento do cérebro. Eu quero ver quem é aqui forte mesmo e quem é sábio, quem tem conhecimento. Ok? Então vamos formar duplas. Eu quero uma equipe aqui, Domingos e Rafael. Você vai seguir o meu comando. De dupla, não dá para ser de trio. Ok? Então quem está com 3, pega um do lado, sério mesmo. Rapidão, levanta para a gente ganhar tempo. Isso aqui é um treino dos seus neurônios. O treino do seu neurônio. Bora ver quem tem neurônio dormindo. Agora o negócio vai pegar que vocês vão aquecer. Vocês vão seguir o meu comando. Bora ficar de pé. É dupla. Fica lá, eu vou dar orientação. Tem que ser de dupla. Fica na frente um do outro assim, ó. Fica na frente um do outro assim, igual eu, Domingos. Fica na frente, pode ficar na frente um do outro. Você vai seguir a minha orientação, ok? E é um treino muito simples, mas eu vou estar observando quem que é sábio, quem é forte, quem tem conhecimento, que eu vou montar uma nova equipe. Então, eu preciso que você fique ligado. Ok? Olha só. Nós vamos fazer assim. Quem sabe contar de 1 a 3?
Quem sabe? Todo mundo, né? Então ninguém vai errar. Ok? É bem simples. É contar de 1 a 3. Então, esses aqui vão ser os meus monitores. Esse aqui, por exemplo, se começar o 1 aqui, vai ser sempre voltando na ordem normal que se conta número. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, só isso. Você vai ser o 1 ou você? Vocês vão fazer a mesma coisa, ok? Valendo! Não, pera. É melhor primeiro a gente demonstrar para ele. Tá, ele vai demonstrar aqui. Vamos lá, então. Valendo. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quem é o sábio forte aqui? Guarde a resposta aí. Vocês vão agora, vai começar, valendo. Sigam o meu comando, ok? A ordem da contagem. Se você falou 1, ele é o 2. Se ele falou 2, você é o 3. Não é simples? Treinando o cérebro, valendo? Agora todo mundo, hein? É o meu comando. Começou! Parou. Parou. O que vocês acharam aí do treino? Todo mundo contou de 1 a 3 sem errar. Tem que ser rápido. Tô de olho, hein? Ok. Atenção aqui, ó. Senão você vai... Ei, todo mundo comigo. Shhh. Todo mundo comigo. Eu vou dar outro comando agora aqui. Você tem que seguir os comandos. Agora o 1 aqui, você vai ter que dizer 1 e bater palma, tá? 1, e aí continua a contagem. Valendo? Só uma palma no 1. Valendo? 1, 2, 3. 1. Parou. Meu Deus, vocês não sabem contar de 1 a 3? Vamos treinar o cérebro. Ok, mais uma tentativa, mais um. Só no 1, o resto tudo igual. Legal? Só no 1 que bate palma. Valendo? De novo, mais um treino do cérebro. Aê, tá melhorando, calma. O cérebro, ele tem que vencer desafios, ele precisa desenvolver novas habilidades a partir dos desafios, das experiências. Então nós vamos fazer uma melhorada aqui agora. O 1 bate palma e o 3 dá um pulinho. Ok? O 2 só fala. Ok? Então, explicando direito aqui, atenção Jair, atenção Thomas, atenção Joás, Josafá. O 1 bate palma, o 2 normal, o 3 dá um pulinho. Valendo? Treino, começou! Aê, muito bem. Dá para contratar ou não dá aí essa dupla? Tá ruim. Vocês querem o terceiro? É? Vocês querem o terceiro? Não, né? Tá bom, já deu para treinar. Muito obrigado. Salva de palmas. Muito bem, então, você observa que quando nós começamos a... Deixa eu fazer umas perguntinhas antes. Quem teve muita dificuldade? Aqui não é vergonha, não, é treino. Não é que você é burro, que você é treino. Quem teve dificuldade no começo? Levanta a mão, você atrapalhou muito. Domingos bateu palma e pulou ao mesmo tempo. Quem achou tranquilo aqui? Quem achou? Vocês conseguiram fazer tranquilo lá atrás também, né? Hã? Ok. Então, isso prova, no exemplo bem simples, que nós podemos aprender. E cada vez que as nossas células, que a nossa capacidade de aprender cresce, quando a gente vai amadurecendo, essa capacidade não se perde. A tendência é a gente aprender ainda mais. Tem professores aqui? Professor de quê, meu amigo? Matemática. Professor Edson. Gerente de projeto. Matemática, mais alguém?
Educação física? Teatro? Legal. O Zeca, levantou a mão, o Zeca? É? Ok. Então, pode passar aí o próximo. Fica ligado aí o pessoal do Data Show, à medida que eu for falando, para vocês irem. O pessoal do Data Show está comigo? Fica comigo aqui, ó, porque vocês precisam prestar atenção aqui para a gente, eu não precisar pedir, tá bom, gente? Obrigado aí, viu? Então, nós vimos que, através do Provérbios, que o conhecimento é um poder. É óbvio que é um nível de poder, não é? Se nós fôssemos fazer aqui uma comparação de poder, se você tivesse uma pistola na mão e o Charlie cheio de conhecimento, mudava o poder, né, Charlie? Né? Ou então você com a pistola na mão e o Tiago e o Rafael com ouro no bolso que valia $1 milhão, quem tinha mais poder? Quem teria mais poder? Né? Então, no caso do conhecimento, tem muitas vertentes que trazem grandes benefícios para nós. A Bíblia fala sobre muitos sábios. Eu já falei sobre isso aqui no outro momento, como hoje não é uma pregação, e sim um pouco da minha história, eu não vou aprofundar nisso, mas o mais conhecido de todos é Salomão. Né? Salomão, Deus prometeu a ele e cumpriu que não se levantaria nenhum homem tão sábio quanto Salomão. E aí você vê que tudo o que ele fez, que ele escreveu, que ele catalogou, né? Realmente a gente percebe que a sabedoria, o conhecimento, a inteligência também é um dom de Deus e ele pode ser desenvolvido. Então eu coloquei aqui ali uma frase do Francis Bacon: conhecimento em si mesmo é um poder. Faltou um E ali. Alguém levou o meu E. É em si mesmo um poder. Mas que a experiência, junto com o conhecimento, vão dar um resultado maior. Eles são como se fossem inseparáveis. Né? Você imagina, eu vou ensinar você a dirigir um carro, e aí a gente senta nessa cadeira aqui, cada um tomando um café, eu vou te ensinar a dirigir o carro. Vai funcionar? Por quê? Falta a experiência, a experimentação. Não é? E eu resolvi, eu ia chamar outra pessoa para falar sobre esse tema aqui, mas eu acho que, de um certo aspecto, a minha história acadêmica traz uma realidade muito do povo brasileiro, em alguns aspectos. Né? Pode passar o próximo. Então, assim, eu sempre quis estudar de uma forma prática. Eu não era aquele aluno que gostava de ficar concentrado, igual o Edson. O Edson foi meu professor aqui. O Edson foi meu professor, eu vou explicar, ele vai já dar uma palavrinha aí sobre isso. Eu, então, gostava sempre voltado muito para essa área mais criativa, que Deus me dá essa habilidade até hoje. Né? Deus permite que eu use a criatividade hoje muito para o reino dele. Né? Mas eu sempre queria experimentar coisas de conhecimento que eu pudesse fazer. Então, eu estudava e descobri que o Senac oferecia alguns cursos que chamavam naquela época de curso por correspondência. Quem fez algum curso do Senac assim? Você ia lá na unidade dele, lá no centro, tinha uns livros bem bolados, né, que você comprava, e fazia um curso, tinha um professor que corrigia as provas, tinha um monitor, né, você fazia. Então, ali eu estudei sobre departamento pessoal, aprendi a fazer um cálculo trabalhista, Charlie. Eu sabia fazer, mas nunca trabalhei, mas aprendi, porque eu gostava de coisas práticas. Também fiz um curso básico de contabilidade, e fiz curso de almoxarifado. Eu vou mandar, já vocês vão me contratar hoje. E isso tudo um adolescente. Né? Mas eu nunca fui aquele cara, pode passar, muito dedicado ao ensino convencional. Ô Tom, mas valia a pena aquela tua luzinha, né? Então, olha só como foi a minha vida acadêmica, cheia de buraco.
Eu, às vezes, fico pensando, por que é que eu não estudei com afinco, como, por exemplo, o meu filho? Eu investi muito nos estudos com ele. Eu não sei se foi por causa de um problema de paternidade, que eu já contei para vocês, mas eu não tinha muito prazer em estudar. E tem algumas coisas aí, eu fui olhar o meu histórico escolar, Edson. Poucas vezes a gente faz isso. Façam isso. Pega o histórico escolar de vocês, deem uma olhada. Até as notas. Então, eu vi que eu comecei naquela época, chamava primário, né? Quem estudou no primário? Primário. Olha aí, só os jovens levantando a mão. E ali eu acho que tem alguma coisa errada no documento lá, mas dizia que eu comecei a estudar com 9 anos, mas eu me recordo que eu estudava mais cedo. No entanto, eu segui o número lá, eu até fui perguntar à minha mãe, depois ela vai me explicar melhor isso aí. É como se eu tivesse começado depois, então eu coloquei uma interrogação ali, como se eu tivesse perdido o ano de 1978 e 79. Então eu comecei o primeiro grau, que era de 5ª a 8ª série, de 13 a 17 anos. Ali eu comecei a gostar um pouco mais de algumas coisas, como biologia, comecei a estudar um pouco de química, de física, mas sabe aquele negócio do cara estudar para passar? O negócio era tirar 5. Não era um cara que gostava mesmo de estudar. Eu gostava de ler, de outras coisas. Aí, em 1989 a 1993, eu comecei o segundo grau. Comecei lá no Ida Nelson. Até comecei a gostar de estudar. Mas quando foi no segundo ano, eu desisti. E aí perdi 2 anos. Eu casei em 93. No ano que eu casei, eu resolvi terminar o segundo grau. Mas aí eu fiz 2 segundo grau, que era para compensar o outro. E quando foi 1997 ao ano 2001, eu fiz o terceiro grau, né? Que foi um curso. Primeiro eu comecei estudando economia, daí, veja, à medida que eu fui subindo no conhecimento, eu comecei a ter mais interesse, né? Pelos estudos. E aí, 1997 a 2001, aqui em Manaus só tinha 2 faculdades particulares, que era o CIESA e o Newton Lins. Mas o Newton Lins tinha uma fama muito ruim. As pessoas lá saíam com o certificado, com o diploma, sem conhecimento. E o que me assustou, Newton Lins mudou, me parece que está num conceito melhor hoje, né? Mas naquela época isso é uma verdade. Então, verdade é verdade. Não estou aqui querendo ofender a faculdade Newton Lins. Eu fui uma vez numa fábrica do distrito e vi uma placa lá. Aceitamos estagiários menos da Newton Lins. Eu digo, misericórdia. Imagina só que tipo de aluno ia para... Edson. Então, gente, aí eu tinha nessa época 26 anos, já deveria ter terminado a faculdade aí, né, há algum tempo, e fui terminar a faculdade com 31 anos. Mas ali eu já comecei a melhorar, foi um curso de 5 anos, e eu comecei a tirar, minhas médias subiram no ensino superior, de 6,5, 5, 7 para 8, 9, 10, média final. E naquela época eu já trabalhava, então eu tinha que trabalhar, estudar, já era casado, tinha que cuidar da família, era bem desafiador. E aí terminei 100%, mas vejo que lá atrás eu perdi muito tempo nos estudos, muitas falhas. Depois eu concluí teologia, que eu também comecei teologia, no ano seguinte ao terminar o 93, né, terminar o segundo grau, mas depois eu também parei, eu tinha dificuldade de seguir. Vocês veem que uma característica minha aqui, qual é a característica que vocês veem mais forte em mim aqui no Amigo de Fé? Não, fora a beleza. A beleza é uma arte, é uma coisa. Não, eu sei que isso aí, sempre falam uma beleza porque não dá para fugir. O povo diz assim que eu sou perseverante, que eu insisto, que eu não desisto fácil e tal. Mas para os estudos eu não tinha essa força, essa perseverança. Então depois eu resolvi fazer uma pós-graduação. Agora um ponto importante aqui, Edson.
a faculdade me deu uma oportunidade de trabalho. Realmente, eu não tinha muitas habilidades profissionais, ainda que eu tivesse feito aqueles cursos que eu falei para vocês, eu experimentava, para ver se eu achava o meu lugar, não é? Isso eu aconselho a todo mundo. Estuda, faça tentativas, faça tentativas. Você precisa fazer experiência para encontrar, de fato, onde é o teu lugar. E um dia eu consegui, fazendo economia, uma vaga numa transportadora, Itapemirim Carga, e uma das exigências era que o aluno estivesse fazendo ao menos o primeiro período, né, o primeiro semestre do curso. E eu fui lá, e como eu percebi que eu tinha uma habilidade para conversar, para argumentar, e ali eu fui contratado. E depois surgiu uma oportunidade de um curso nas férias da faculdade. Eu fui fazer um curso na Rede Amazônica. E naquelas férias, na verdade, já tinha acabado as inscrições, mas a faculdade, ou seja, olha a importância da educação, me deu acesso a essa empresa, a esse emprego, e eu queria estudar nas férias, porque eu não queria mais perder tempo, eu já tinha perdido muito lá atrás. E aí eu fui para um curso, e esse curso tinha umas 20 e poucas pessoas. Era um curso de 3 semanas, e envolvia marketing, negociação, vendas. E naquele curso haviam muitas dinâmicas, igual a gente fez aqui, dinâmica de troca, de venda. Eu sei que quando chegou no final do curso, os 2 professores chegaram comigo e disseram: olha, você foi aprovado no curso, você passou em primeiro lugar, e a empresa está contratando uma nova equipe e nós queremos fazer uma proposta de você trabalhar com a gente. E eu estava lá na Itapemirim Carga. E aí eu tinha que sair de lá e tal, e eles disseram: é 3 meses de experiência, se der certo a gente segue, se não der, bye bye. E aí eu tinha casado, tinha minha esposa, responsabilidade minha, tinha o meu filho, o Gabriel, responsabilidade minha, e eu pensei, eu fui o último a decidir, mesmo tendo sido o primeiro na aprovação, porque eu estava inseguro se eu deveria fazer aquilo, e orei e tal, Deus me orientou, eu saí e me tornei um executivo nessa área, e em alguns aspectos uma referência, né, nessa questão de marketing e negociação. Na emissora, na Globo, eu ganhei prêmios nacionais, graças a Deus eu me destaquei bem, né? E lá eu comecei a fazer a minha primeira pós-graduação, que foi na FGV, em Gestão de Negócios, MBA, Gestão Empresarial e Negócios. E depois aí eu já tinha quase 40 anos, olha só, quase 40 anos. E nesse curso eu encontrei um professor, um cara, eu não lembro o nome dele, não sei se era Armando, mas ele tinha um cabelo meio de bozo, sabe? Um cara nordestino, e ele trabalhava, presta atenção, na Petrobras. Como é que chama? Embarcado, quando o cara fica lá, e ele era um braçal lá. É embarcado, né? E esse cara foi uma das aulas que eu mais gostei. Ele dava aula na área de departamento pessoal, como contratar, essas coisas aí, né? Mas pensa num cara bom, para mim foi um dos melhores professores. Detalhe, ele começou a estudar com 40x anos e se tornou um professor da FGV, imagina. Não é uma tarefa fácil. Eu digo, caramba, como é que esse cara conseguiu? Ele é tão bom, ele leu quanto tempo, o que é que ele fazia? Né? E ali esse cara, então, se tornou uma referência para mim, mesmo sem quem eu o conhecesse de perto. E aí passou mais um tempo, parei de estudar de novo, aí quando foi em 2018, ali 2010, né, 2018, 8 anos depois, assim, eu não, o curso regular que eu falo que eu parava, mas eu nunca parei de estudar, fiz muito curso de liderança, de gestão de pessoas, em outras instituições. Eu sempre gostei de estudar essas coisas mais práticas, Edson, e não aquela coisa muito sistemática. Isso não me atraía tanto. Eu achava que eu ainda acho que o modelo de educação brasileira está muito atrasado. Minha opinião, eu não sou nada nessa área, então eu posso estar errado. Mas eu acho que eu não estou errado. Porque nós não ensinamos na prática. É muita repetição, muita conversinha, e as pessoas não têm experiências. Falta experiência. Entende? Pois bem, então eu fiz depois um outro MBA, em Gestão de Pessoas e Liderança, e parei de novo de estudar, isso era 2018. E em 2025,
aos 54 anos, a idade atual, com essa carinha de jovem, eu fui desafiado a fazer um mestrado, a fazer, na verdade, a me submeter, né, a entrar para disputar uma vaga de mestrado. Na UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Uma faculdade que tem mais de 100 anos. Eu não sei, hoje eu acho que é 109, 110 anos. Salvo engano, foi a primeira universidade do Brasil, federal. Então, eu na verdade, não estava afim, de novo. Não gosto muito dessa... Mas o nosso cérebro aprende, gente. É só treinar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai mudando. Vai treinando, daqui a pouco você fica craque. Não é? Não é verdade? Por isso que quando as pessoas dizem para mim, eu não vou conseguir, eu digo, cara, você nem tentou. Experiência vai te levar à habilidade. E a repetição vai te levar a ser um exímio naquilo. Vai te levar a ser um especialista naquilo. Pois bem, então, aqui eu entro nessa pós-graduação, na pós-graduação a nível de mestrado, né, um mestrado. Eu não escrevi ali mestrado, né? Era para eu ter escrito mestrado. Esse ano. E estou aí lutando para, obviamente, concluir o mestrado e pretendo seguir no doutorado, se Deus permitir, e com certeza aos 60 anos eu vou concluir o doutorado, se Deus permitir. Nesse momento eu estou focado na área de educação, exatamente por entender que nós precisamos de novas mentes, de novas direções para a educação. Só que o meu foco é educação com pessoas especiais. A minha pesquisa é para adultos com transtorno do neurodesenvolvimento e também o cuidado, o apoio socioeducacional aos seus cuidadores. E está sendo uma experiência totalmente nova, um ambiente totalmente novo. E, inclusive, meus amados, uma coisa muito importante que nós precisamos aprender na caminhada educacional é o que não aprender. Tem coisas que você deve evitar aprender. Estão ligados, não? Especialmente nos ambientes das faculdades hoje. As faculdades do Brasil são, infelizmente, lamentavelmente, extremamente políticas. Extremamente, qual é aquela palavra que a gente fala? Ideológicas, né? Obrigado, Flá. E isso não é legal porque eles dizem que o ensino deve ser crítico. É uma das palavras que eles mais usam. Só que é crítico só para um lado. É crítico é crítico para com quem eu não concordo. E eu não acho isso inteligente. Eu penso que o debate, em todas as eras da história, desde os primórdios da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, você vai ver que ali havia um debate de mudanças de paradigmas inteligente. O cara realmente provava que havia mais de um caminho. E como eu sempre tentei me envolver com o ensino, especialmente o ensino prático. Então, em 2008, 2009, eu montei uma instituição chamada Instituto Aprender. Esse Instituto Aprender, ele tinha o foco de pegar o cara que sai lá do cursinho profissionalizante, com o papel na mão, dizendo, eu tenho esse curso, mas não sabe fazer. E a nossa ideia era treinar o cara a fazer aquilo que ele estudou, mas não sabe fazer. Né? Era exatamente partir para o lado prático da coisa. E aí, pode passar agora um pouquinho. Vocês já viram, né, para onde é que eu vou. E pode passar o próximo. Então, o que a educação me proporcionou? Primeiro, ali na ponta, o que foi? Dá para ler daí? Conhecimento. Uma base sólida para tomar decisões e informações estratégicas. Olha, gente, se você vai para um debate e você não tem conhecimento, o que você vai ficar fazendo lá? Caladinho. Mesmo que você discorde de tudo, não tem conhecimento. Não é? Outro ponto aqui é oportunidade. As portas no mercado de trabalho, na área profissional, em todas as áreas, até um pastor. Se a igreja vai procurar um pastor, ela precisa pegar um homem que tem uma boa formação.
Você imagina uma igreja grande contratar um pastor que nasceu no lar cristão e isso é tudo. E ele nunca saiu da igreja e tal e tal. Dificilmente ele vai conseguir aquela posição, porque ele precisa ter mais que isso, né? Então, o conhecimento traz oportunidade. Em relação a negócios, evolução no negócio, capacidade de expandir, desenvolver, me ajudou muito a empreender. Eu fiz várias experiências empreendedoras. E outra coisa que eu gosto muito de dizer, o conhecimento te dá autoridade, te dá reconhecimento, te traz credibilidade. Imagina, né? Alguém dizer assim, o Davi, cara, você precisa de um cara, se você precisa de alguém no contrabaixo, não seja contrabaixo, porque o Davi manja de contrabaixo, né? Nada contrabaixo, né? Ele é exímio, o cara manja. Se eu chegar lá para tocar, tiver nós dois para tocar contrabaixo, imagina quem vai tocar. Ele ou eu? Eu, o contrabaixo é meu. Não, brincadeira. É ele, porque ele é bom. Ele tem autoridade. Ele tem conhecimento naquela área. E isso serve para tudo. Né, gente? A educação, pode dizer aqui, ó. Vamos ler juntos? A educação mudou meu destino em todas as áreas da vida. Na área espiritual. Pode passar, passa próximo. Na área espiritual, na área profissional. Aí, ó. Prosperidade e crescimento. Eu posso dizer para vocês que eu comecei a prosperar à medida que eu fui crescendo em conhecimento. E quando eu olho hoje as universidades, totalmente, infelizmente, voltadas para essas ideologias, eu disse, tá aí, nós precisamos ocupar esses espaços. Tem brechas que precisam ser ocupadas. Com conhecimento inteligente, com conhecimento que dá possibilidade de decidir. Deus, ele não chega contigo e diz assim, me escolha. Não, você tem possibilidade de escolher ele ou escolher o mundo. Se você me escolher, vai acontecer isso. Se você escolher o mundo, vai acontecer aquilo. Ele é o Criador, ele é o soberano. Não é? E isso eu acho que falta, esse debate inteligente, desde pequeno. Tá certo, gente? Então, eu posso dizer, então, que prosperidade e conhecimento foram crescendo dentro de mim. Pode seguir aí. Estamos no finalzinho. Não sei se esse é o último. Pronto, aí, olha. Para mim, a sabedoria é a chave. Primeira coisa, gente boa. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. O conhecimento que você recebe precisa ser para a glória do Senhor. Pode passar próximo. Coloquei ali que vale a pena estudar, né? E assim, antes de eu passar, eu queria ouvir um pouco o Edson, aí uns minutinhos. O Edson Paiva, ele foi meu professor. Vem aqui, Edson. Se você nota, nós somos da mesma idade, apesar de eu ser muito mais jovem, né? Isso aí não tem como a gente discutir. Nós vamos brigar aqui. Não, mas isso aí não tem, não tem como, não né? tem concorrência. E o Edson é um amigo, né? Que nós não tínhamos muita intimidade na época da faculdade, mas ele foi meu professor. Ali o meu negócio era trabalhar, estudar, e com algumas regras. Uma das regras era que eu não estudava domingo. Quando eu cheguei na faculdade, disseram, vocês não vão ter domingo, feriado de vocês? Não, eu vou ter. Domingo eu já tenho o que fazer. E sempre me virava mais, né, para poder. Era bem puxado, né, Edson? Eu acho que o CIESA naquela época, média 8, né, era o mínimo. Conta aí um pouquinho, que foi meu professor aí. Ó. Boa noite, boa noite. Eu não sei se foi o meu melhor aluno, mas o mais bonito ele eu tenho certeza. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, queria que vocês prestassem bastante atenção. O meu pai, ele não estudou, não teve uma formação acadêmica. Muito cedo, meu pai era jornalista e radialista, ele foi embora para o Rio de Janeiro. Deixa a última aí, a última. Trabalhar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era uma pessoa inteligentíssima. Meu pai, ele lia o dicionário, ele tinha um dicionário de sinônimos e antônimos, que ele não repetia a palavra. E eu fui criado nesse ambiente. Meu pai, depois, ele escreveu 11 livros, depois no final da vida dele.
e eu fui criado num ambiente de cobrança acadêmica. Eu fiz o vestibular para processamento de dados em 1999 pela antiga Universidade do Amazonas, a UFAM. Passei em 6º lugar. A minha redação, até uns anos depois, foi a redação nota 10. Eles me ligaram para falar isso aí. Entrei na faculdade, mas aí a coisa desandou. Era muita greve, era muita dominó, era muita bebedeira. Naquela época eu já tinha me convertido, eu fui do Idanelso também, em 2014, com o pastor Caio Fábio, não o Caio Fábio filho, o Caio Fábio pai, da Igreja Presbiteriana, com o pastor José João. Já conhecia Jesus, aí é uma outra história, caí no mundo, terminei a faculdade, e logo que eu terminei a faculdade, o CIESA me chamou para dar aula. Existia uma escassez de professores. Naquela época, o ensino universitário era muito diferente. Muito diferente. Daqui a pouco eu vou fazer uma analogia, vocês vão entender. E eu fui dar aula no CIESA. Quando eu estava dando aula no CIESA, surgiu a oportunidade de eu fazer o mestrado. Então, eu fiz o mestrado em Engenharia de Produção, com ênfase em Gestão de Conhecimento, pela Universidade Federal de Santa Catarina, que na época, em 2002, por aí, era considerada o melhor curso da América, a Universidade Federal de Santa Catarina. Infelizmente, hoje, por conta de ideologia, por conta de política, a coisa mudou muito. Continuei trabalhando em universidades, tendo um trabalho normal, mas uma coisa me deixou muito ligado desde essa época. Eu fiz o mestrado em engenharia de produção, mas com ênfase em gestão do conhecimento. E a gente estava saindo de uma era, que era a era da informação, e estava indo para a era do conhecimento, que é a era que nós vivemos hoje em dia. A era da informação, é muito fácil ter informação, e como o pastor Rubens falou, hoje em dia se sofre pelo excesso de informação. Na minha época, se sofria pela falta de informação. Não tinha Google, não tinha nada disso. E hoje se sofre pelo excesso de informação. Qualquer assunto que você for buscar no Google ou na inteligência artificial, você vai se perder porque não sabe o caminho que você vai tomar, dado tanta informação que existe lá. E o conhecimento não, é o que eu vou fazer com essa informação. Conhecimento não é sabedoria, conhecimento é o que eu vou fazer com essa informação. E o conhecimento, a economia do conhecimento, por quê? O conhecimento, levem isso essa noite, é a única coisa que se ganha e se ganha. O comércio se ganha e se perde. Eu compro por 10 e vendo por 100. Se eu comprar um carro zerado agora, amanhã ele já vale 20% a menos, tem uma depreciação. E o conhecimento não. Ele é a única coisa que quanto mais você transmite, mais você aprende. É a economia que nós vivemos atualmente. Infelizmente não, mas em 2018 eu voltei a dar aula. E fui dar aula no MBA de uma universidade, eu não vou falar o nome, mas uma universidade muito renomada. Não era federal, mas era uma universidade particular muito renomada mesmo, com título internacional. E, sinceramente, ali eu vi no nível que nós estamos em termos de educação. Corrigir prova era uma depressão total, pastor. Você, interessante com C cedilha, rio com U, e daí por diante. Era matéria de gestão de projetos. E no final do curso, a coordenadora do curso me chamou e disse: professor, tem muita gente que não foi aprovada. Eu disse: eu sei disso. Então, senhor, tem alguma coisa errada. E não é com o aluno, é com o senhor. Me dê as provas que eu vou recorrigir. Está aqui as provas. Passou todo mundo. Então, assim, o ensino brasileiro, ele está dessa forma.
Isso vai fazer com que eu pare de estudar, com que eu pare de me aperfeiçoar? Jamais. Até hoje eu estudo. Depois do mestrado, fiz vários cursos na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na PUC. E eu tenho só uma coisa para falar para vocês. Quem quer estudar não tem pretexto. Na minha época, gente, de faculdade, a gente pegava 2 ônibus para ir para a aula. No meu caso, eu pegava para ir para o centro, tá? Porque se eu esperasse voltar, não dava para entrar. Pois é. Passou por isso também, né? Também. 2 ônibus para ir para a aula. Almoçava na universidade, era o RU, para vocês terem, restaurante universitário, para vocês terem uma ideia. Era R$ 1,50 o almoço, para vocês terem uma ideia da qualidade. Almoçava na faculdade e voltava para casa de ônibus também. Melhor horário para pegar o ônibus era 18 horas. Tu só fazia levantar o pé e tu era levado. De tanta gente que ia. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem curso EAD, tem semipresencial, tem faculdade de 3 anos, reconhecida pelo MEC, tem faculdade de 2 anos. Então, assim, o que você quiser estudar, você pode estudar. Né? Não existe mais desculpa para se adquirir o conhecimento. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Meu pai, com todas as dificuldades dele, ele falava uma frase. Ele dizia, olha, presta atenção, eu vou falar. Com estudo é estudo. E é isso aí. Você tem que dar o primeiro passo. Né? E seja um aluno, seja um professor cristão. Isso mesmo. O mundo precisa disso. Isso mesmo. Ah, mas não tem nada a ver. Eu vou estudar filosofia, eu sou cristão, eu não posso estudar filosofia. Eu vou estudar medicina, eu sou cristão, não... Você pode tudo. Em Cristo tudo posso. Então, o mundo precisa de alunos, de professores, de estudantes cristãos. Amém. Muito obrigado, Edson. Nota 10. Obrigado. Aqui. Olha só, gente. Eu quero agora que você pense um pouco sobre isso, baseado naquelas perguntinhas aqui. Ó. E você, qual é a sua história acadêmica? Ah, eu só fiz até a 5ª série. Não tem problema. A minha pergunta eu sempre pergunto assim, você desistiu de estudar? Você parou de estudar? Sim ou não? Você parou de estudar? Não. Alguns pararam, né? E por que parou? Se pergunte, por que você parou? Sabe aquele negócio de você estar numa corrida e logo adiante você vai alcançar o que você está correndo, né? E você para. É como se você estivesse realmente indo numa jornada e lá na frente você vai achar o ouro, você vai achar o troféu, não está longe. Mas aí você para e alguém diz assim, por que tu parou, Flá? Por que você parou? Nós vivemos, amados, na era do conhecimento. A palavra de Deus diz que eu derramarei o espírito de conhecimento. Agora nós notamos que muitos cristãos não abraçam essa bênção. A inteligência está aqui, o conhecimento já existe, mas ele não se mexe. Ele quer tudo prontinho. Eu não tenho tempo para passar, mas eu tenho um vídeo aí de um cara de 50 e poucos anos que tinha 6ª série, resolveu estudar, e a última vez que ele gravou esse vídeo, ele estava no 2º ano do curso de Direito, que é um curso também bem desafiador. Não é? Agora, o ponto aqui, para vocês conversarem, não é só ter o diploma, a conclusão, você precisa, de fato, ter o conhecimento. Porque esse conhecimento você vai levar para onde você for. Né? Por mais que você esqueça o diploma, mas se você tiver o conhecimento, alguém vê, esse cara sabe fazer. Hoje eu tive uma experiência com um profissional que eu botava a maior fé nele, mas quando eu vi que ele não tinha aquela habilidade, eu disse para ele, querido, para, não precisa mais fazer. Você é bom naquilo ali, eu quero você naquilo ali. E lá naquilo ali, chegou o cara, anima, né? E isso também que Deus me deu é uma habilidade, eu sei onde
eu percebo e eu sei onde colocar cada peça, liderança, né? Tem a ver com o que eu estudei. E agora eu quero que vocês batam um papo aí. Não vai dar para rolar o vídeo, deixa ele no ponto aí, bora ver se no finalzinho eu solto. Que eu quero que vocês conversem um pouco. E mais uma coisa, antes de vocês conversarem. Além dos cursos que ele falou, EAD, tem um monte de modalidade, tem muito curso 0800. O governo federal oferece, não é de hoje isso. As universidades públicas e federais oferecem um monte, a PUC. Internacional, né? Então, tem muito curso legal que vocês podem fazer de casa, pelo celular, ao invés de estar usando o celular para outras coisas, que não é lista, para você estudar. E quem sabe vai sair daqui alguns doutores, alguns homens renomados que vão dar aí, que vão expressar a glória de Deus através do conhecimento. Então, vocês têm aí 10 minutinhos para conversar e já eu volto. Cadê o som, fundo musical aí, enquanto eles conversam? Dá para sair aí, gente boa? Né? Eu quero que vocês conversem um pouquinho sobre isso. Está ali as perguntas. Primeiro, qual é a sua história? Você tem avançado, experimentado crescimento intelectual? Sim ou não? Se não, por que não? Quais são os obstáculos? 3, decida, e 4, haja. Está valendo aí, 10 minutos para vocês conversarem um pouco. Gente, eu queria apresentar para vocês, preste atenção aqui, já estamos na reta final, não sei se alguém quer falar, mas não sei se vocês conhecem o Anderson, ali o Anderson. Chega aqui, Anderson. O Anderson, ele é mestre em modelagem computacional e doutor pela pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor no militar, onde mais? No Estácio? Na faculdade de Estácio. Ok. Quer falar alguma coisa? Sobre a sua... Irmão, essa palavra de hoje foi muito importante para mim, né? A pregação, pois eu tenho uma história muito rica em termos acadêmicos, né? Fiz licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Pará. Depois eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e lecionei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui professor nos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação lá no Rio de Janeiro. E eu viajei o Brasil graças à matemática, mas toda a minha carreira foi não sendo cristão, né? Não tinha Deus como centro, naquela pirâmide ali, eu não tinha conhecimento daquela pirâmide, que o topo da pirâmide é o temor do Senhor, e eu não tinha essa consciência, né? E apenas há 5 meses atrás, com a minha conversão, entrega, reconhecendo Cristo como meu único e suficiente Salvador, realmente faz sentido toda a minha história hoje. Toda a minha história se completou quando aquela pirâmide, né? Aquela pirâmide ali faz todo o sentido na minha vida, tá? Faz todo o sentido na minha vida. Todo o conhecimento que eu obtive foi para a honra e glória de Deus, né? Toda a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falei ainda há pouco para o pastor que eu fiquei tão feliz que um domingo
retrasado, eu encontrei um aluno meu aqui da escola militar, e eles têm uma admiração tão grande por mim, né? E hoje, lá na escola militar, na faculdade, todo momento que eu tenho, toda oportunidade que eu tenho, eu não falo só do conhecimento que eu tenho que repassar, contribuir na formação deles em relação à matemática, à computação, mas hoje em dia eu tenho a oportunidade de compartilhar algo muito mais importante, na minha opinião, que é a obediência a Deus, né? Hoje faz todo sentido na minha vida o temor do Senhor ali, o temor ao Senhor no topo dessa pirâmide. Tá? É um pouco da minha história aí para contribuir nessa noite. Obrigado, Anderson. Deus te abençoe, meu irmão. Eu espero, de fato, que vocês tenham sido influenciados. Eu me incomodo muito, Edson, porque poucos cristãos, de fato, seguem na carreira, crescendo, seja ele um empresário, seja ele um professor ou um profissional de alguma área, com uma formação sólida, uma formação acadêmica sólida. E eu sonho em ser influência ainda nessa geração, para a gente, quem sabe um dia o Brasil ter um Nobel. O Brasil não tem. O México tem, a Argentina tem. Né? Isso depende de quem? Do governo? De mim? Não é? Isso depende de você, de cada um de nós, de você traçar um plano, usar a sua capacidade máxima na área que claramente você já entendeu que você tem talento, como o Anderson, ele viu, ele era muito bom na matemática. O que é que ele fez? Focou na geografia? Focou na biologia? Ele focou no que ele era bom. Tem alguns que dizem que é bom ser generalista, mas eu acho muito interessante o especialista. Você vai para a área da medicina, vai dizer, olha, chama o Flá, ele é ortopedista, ele é oftalmologista. Imagina, você vai perceber que o cara não é bom em nenhum. Então, vascaindo, né? Quando você se especializa, é possível você se tornar uma referência. E olha só, nós vamos estar seguindo, vou dar 2 avisos agora importantes, preste atenção, pare o que você está fazendo aí. Eu estou começando a preparar, a gente está criando um instituto chamado, é uma sigla, CETAB, Centro Teológico e Acadêmico Brasileiro. A nossa intenção é, aos poucos, ir ocupando esses espaços. Deus me colocou de novo nesse meio, nessa influência acadêmica, e eu quero explorar ao máximo isso. E eu sei que eu não vou fazer isso só. Eu quero esses caras, Edson, Anderson, e qualquer um de vocês que possa, de alguma forma, ajudar, se juntando a nós. Né? Uma das coisas que eu quero desenvolver, permitindo Deus, para o ano vai ser o primeiro curso, vai ser um curso de cosmovisão cristã para alunos e um outro para professores. Eu penso que é um espaço que está em aberto aí, e vocês vão entender, quem estudar conosco, muito bem, que os filósofos mais antigos, inclusive Sócrates, que foi morto, né, eles defendiam o entendimento de Deus. E isso hoje está parado nas universidades. Está como se tivesse uma grande barreira. Então nós precisamos levantar a voz, não para brigar, mas só para levar a verdade. Mesmo sabendo que muitos serão perseguidos, isso está profetizado. Mas se não for assim, a gente não consegue acessar esse nível de influência. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos. Te exaltamos por mais um dia que o Senhor permitiu acontecer esse encontro dos amigos de fé, os homens da Igreja Batista União. Nós sabemos que todos nós somos preciosos aos teus olhos. Tu és um pai que zela pelos teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor tem ciúmes, que o Senhor nos ama tanto. E muitos de nós, muitas vezes, nem percebemos isso. Nem todos conseguimos ou decidimos honrar o Senhor com o nosso tempo, com os nossos
dons, talentos, com as nossas finanças. Muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos a comunhão contigo, sorrimos, brincamos, fazemos muitas coisas, mas não dedicamos parte do precioso tempo para estarmos contigo. Por isso eu peço perdão ao Senhor. Nos perdoa, meu Pai. Quando nós não permitimos, quando eu não permito que o Senhor seja de fato o primeiro na minha vida. Quando meu irmão não permite que o Senhor seja o primeiro na vida dele. Nada é mais importante que o Senhor. Seja o trabalho, seja o ministério, seja o negócio. Nada, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. E tudo que vem de Ti deve voltar para Ti em forma de glória e de honra. Por isso eu te peço, nos perdoa quando nós nos economizamos e ficamos parados, deixamos de nos desenvolver na vida intelectual, na vida espiritual. Quão bom seria se tivéssemos mais cristãos que dominassem áreas, na área do direito, na área jurídica, na área da saúde, na área eclesiástica, Senhor, e em tantas outras áreas, como o nosso irmão hoje na matemática, o irmão Anderson. Levanta, Senhor Deus, em nós uma disposição maior para estudar, para o louvor da Tua glória. Eu quero pedir a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas finanças. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que nós venhamos a prosperar Te servindo. Muitos que começam a prosperar param de Te servir. Mas a minha oração nessa noite é que eu, cada um dos meus irmãos aqui, prosperem servindo ao Senhor. Mas livra-nos de males, de perigos, de doenças, da peste que se move no invisível, dos vírus, das bactérias, das doenças que nos cercam e nós não enxergamos. Livra-nos dela, aumenta a imunidade do nosso corpo, a defesa do nosso corpo, para que nós tenhamos saúde firme. Oramos pelo querido Charles, Senhor Deus, que precisa do Teu socorro. Te revela a ele, ajuda ele a sair, Senhor Deus, do estado que ele se encontra, para logo estar de volta, servindo ao Senhor aqui conosco, como Ele tem feito. Meu Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite de um sono tranquilo, um sono reparador, e prepara-nos para vivermos mais um dia, vendo o sol raiar do amanhã, e que esse dia seja por louvor da Tua glória. Assim eu oro. Leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, a glória, domínio e poder. Amém.